pessoal, aqui é o professor Gelson e nossa aula de hoje é transporte de substâncias através da membrana plasmática. Como nós já vimos em aulas anteriores, a membrana plasmática, além de outras funções, ela separa o meio intracelular do meio extracelular, quer dizer, o interior da célula do exterior da célula. Essa membrana ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela escolhe o que entra e o que sai, ela seleciona o que entra e sai da célula. Mas como que se dá esse transporte através da membrana plasmática? Ele se dá basicamente de duas formas: o transporte passivo e o transporte ativo. Vamos começar então a entender o que é o transporte passivo através da membrana plasmática. O transporte passivo é um transporte sem gasto energético. Ele se dá sempre a favor do gradiente de concentração, não precisando para isso da utilização de energia. Por isso o transporte passivo. O transporte passivo ele pode ser de três formas. Ele pode ser uma difusão simples, uma difusão facilitada e até mesmo por osmose. Vamos começar por difusão simples. Na difusão simples, o soluto ele sai da região de maior concentração para a região de menor concentração. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nós temos aqui um balão volumétrico com água. Eu trouxe aqui um pouco de corante e nós vamos colocar um pouquinho desse corante nessa água. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos abrir aqui. Observem que mesmo sem misturarmos as soluções, aos poucos esse corante ele vai se dissipando pela água. Ou seja, ele vai ocupando aquele espaço onde não tem corante, né? Na célula acontece algo parecido com isso. Ou seja, o soluto ele vai migrando para a região de menor concentração de soluto, ou seja, para onde há maior quantidade de solvente. Acontecendo assim a difusão, né, simples, até que eles entrem no equilíbrio. Depois que eles entrarem no equilíbrio, essa troca de substâncias vai continuar acontecendo, mas só que de maneira equilibrada. Como que acontece na difusão facilitada? Na difusão facilitada, eu tenho moléculas com peso maior, então elas não conseguem atravessar a membrana, como se elas batessem na camada fosfolipídica e não conseguissem entrar. Então, o que acontece? Elas precisam de uma ajuda para penetrar na célula, por dois motivos. Ou porque as moléculas elas têm peso molecular maior, né, as partículas, ou porque elas não são lipossolúveis. E nós sabemos que a membrana celular ela é composta por uma bicamada, né, fosfolipídica. Então, se elas não conseguirem se dissolver em gordura, elas também não vão conseguir ultrapassar a membrana plasmática. Para isso, nós temos a difusão facilitada. Facilitada por quê? Por quem? Facilitada por uma enzima, por uma proteína, né? Essa proteína é um canal onde essa molécula bate e ela é capturada por essa proteína e lançada para o lado de dentro da célula. Então, nós dizemos que é uma difusão facilitada. Facilitada por quem? Por uma enzima, que é um tipo de proteína e que está lá na membrana, na parede da célula. Ok? Então nós temos a diferença entre difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples, esse transporte é passivo, ele acontece a favor do gradiente de concentração, só que não tem ajuda de nenhuma proteína. Na difusão facilitada, esse transporte acontece com a ajuda, né, de uma proteína, quer dizer, de uma enzima, uma proteína carreadora, que vai levar essa molécula para dentro da célula. Ok? Veja que o tempo vai passando
e nossa experiência aqui, ó, o corante está se dissipando e está ocupando todo o espaço do líquido, mesmo sem que a gente esteja agitando o frasco ou misturando o frasco aqui no nosso balão de fundo chato, ok? Vamos agora para a difusão, para a questão da osmose, perdão, que também é um transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia. Na osmose, o que acontece? Nós temos o solvente, no nosso caso é a água, né, que é considerado solvente universal, não porque dissolve todas as substâncias, mas porque é o elemento, né, a substância que dissolve o maior número de substâncias. Né? A água é o que dissolve o maior número de substâncias, então é chamado solvente universal. No nosso corpo, vocês sabem que a água é de fundamental importância, está presente em todos os processos metabólicos. Na osmose, o que acontece na osmose? Na osmose, o solvente ele migra da região de menor concentração para a região de maior concentração de soluto, justamente ao contrário do que acontece nos casos de difusão. Então, a osmose, nós temos sempre a água, que é o que acontece na nossa célula, a água passando dessa região de menor concentração de soluto para a região de maior concentração de soluto. Ok? Além da osmose e da difusão facilitada, nós temos o transporte ativo, né? Que é um transporte com gasto de energia, de ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética da nossa célula. O transporte ativo, através de bomba de sódio e potássio, por exemplo, que é a mais comum, o que acontece? Essa bomba de sódio e potássio, elas estão espalhadas por toda a membrana plasmática e elas fazem o transporte de sódio e potássio, bomba de sódio e potássio. Mas veja, independente da concentração externa ou interna, a bomba de sódio e potássio ela vai estar sempre bombeando sódio para fora e potássio para dentro. Mesmo que a concentração da célula, que geralmente tem 20 vezes mais potássio que no meio exterior, ela continua botando potássio para dentro da célula e sódio para fora da célula. Né? Então, independente da concentração, a célula está fazendo aquilo que ela precisa, o processo capturando aquela substância que ela necessita. E a célula precisa bombear potássio para dentro do seu meio intracelular e sódio para fora. Então, como isso não obedece a um gradiente de concentração, ele está agindo contra o gradiente de concentração, esse transporte é um transporte ativo, ou seja, com gasto de energia, com o uso de ATP, de adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Esse é o transporte ativo. Nós podemos também citar uma glândula que vocês devem conhecer, que é a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela precisa de iodo, né? Porque sem o iodo nós vamos ter problemas na glândula de hipotireoidismo, enfim, algumas doenças causadas pela falta de iodo no nosso organismo. Então, as células da glândula tireoide, elas precisam capturar esse iodo. Então, independente da concentração externa, elas continuam capturando iodo para a célula. E mesmo que a concentração de iodo esteja alta, ela continua capturando iodo para a célula. Também é um tipo de transporte ativo, porque está agindo contra o gradiente de concentração. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus.